Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E hoje, olha, a gente vai entrar num território que é simplesmente fascinante. É um tema bem denso e que muda a perspectiva, né? Muda demais. Para quem está acompanhando a gente, a análise de hoje é baseada na obra Liderança e Negociação, escrita por César Tolmie. E a nossa missão aqui é desvendar como o desenvolvimento cognitivo e a maestria na comunicação podem transformar a carreira de qualquer profissional. E não é só sobre falar bem, sabe? O livro propõe uma mudança radical, na forma como a gente enxerga conceitos como o consumo e as nossas próprias obrigações. Exatamente. É sobre se tornar alguém absolutamente indispensável no mercado. Então, vamos analisar isso. Eu queria que você começasse preparando o terreno para a gente sobre o primeiro grande obstáculo que a fonte aponta, que é essa armadilha do consumismo. Claro! A gente precisa olhar para a origem da palavra primeiro. Já parou para pensar na etimologia de consumir? Não muito a fundo, para ser sincero. Então, vem do latim consumere, e a junção ali não significa simplesmente comprar alguma coisa. Significa, literalmente, devorar apressadamente desde as raízes. Nossa, devorar desde as raízes? É uma imagem muito violenta, né? Muito. Sugere, alguém desesperado tentando engolir o mundo para preencher um buraco interno. E essa raiz etimológica carrega uma carga de destruição que explica muito do comportamento humano hoje. Faz todo sentido quando a gente é dominado por esse impulso, a lógica simplesmente desaparece. Exato. A gente não compra um carro para ir do ponto A ao ponto B. A gente devora o status que ele promete. E o mercado corporativo, a publicidade, tudo isso é desenhado milimetricamente para lucrar com esse nosso lado devorador. Mantendo todo mundo num estado de insatisfação perpétua. Sim, e aí que o autor traz a diferença vital entre ser um consumidor e ser um adquirente. O consumidor age por impulso, ele devora. Já o adquirente, ele age com planejamento. Ele obtém apenas o que é estritamente necessário. O adquirente é intencional. Totalmente intencional. Ele mapeia o que precisa e não carrega excesso de bagagem. Só que, como a gente sabe, a indústria lucra criando novos vazios na vida das pessoas. O exemplo da indústria da beleza que a fonte traz ilustra isso de um jeito assustador. Pensa no frenesi do preenchimento labial, por exemplo. Um ótimo exemplo. Não existia uma crise global de pessoas insatisfeitas com a espessura dos próprios lábios. Mas aí a indústria foca nos traços de atrizes como a Angelina Jolie e amplia isso em campanhas. Eles martelam essa imagem até que uma característica natural vira um defeito, né? Exatamente. Cria-se uma doença imaginária para vender a seringa como a cura milagrosa logo em seguida. E a gente vê isso em todo lugar. Vemos na comunicação das maiores marcas do mundo. Sabe aquelas propagandas de cartão de crédito? Aquelas que dizem que existem coisas que o dinheiro não compra. Isso. Eles posicionam o cartão como a ponte obrigatória para momentos inesquecíveis. Ou marcas de refrigerante usando slogans tipo "Abra felicidade". O cérebro é treinado para achar que a plenitude está sempre a uma transação comercial de distância. É a felicidade inventada. Isso me lembra muito a frase do Immanuel Kant, que o texto cita, que é sensacional. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Essa frase é o coração dessa ideia. A riqueza real é a ausência de necessidade. Sim, e se a gente levar isso para a nossa rotina, dá para perceber que a gente também consome coisas imateriais de um jeito bem doentio. O excesso de trabalho, por exemplo. O famoso workaholic. Pois é. A figura do workaholic costuma ser super glamourizada nos negócios, mas muitas vezes isso não é dedicação, é fuga, né? Na imensa maioria dos casos, é pura fuga. A pessoa usa as horas extras e a caixa de e-mail lotada para devorar o próprio tempo. É tipo uma anestesia? Se eu tô ocupado o tempo todo, eu não preciso olhar pro meu casamento que tá desmoronando, sabe? Nossa, pesadíssimo. Mas é muito real. O trabalho vira um fast food da mente. Dá uma falsa sensação de saciedade. Exato. E falando em fast food mental, a gente faz exatamente a mesma coisa com a informação que a gente consome. Total. Se a nossa sociedade devora tudo, até que ponto a gente está devorando informação sem digerir nada?
A gente rola o feed, lê manchete, ouve debate de 5 minutos, mas sem aplicar. O ego infla, a pessoa acha que está super informada, mas é caloria vazia, né? Não gera músculo intelectual. E é por isso que o próximo passo lógico para o adquirente é saber como organizar e expressar esse conhecimento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a pessoa filtra o que consome, ela precisa saber comunicar isso para o mundo. E a fonte entra na diferença crucial entre retórica e oratória. Muita gente acha que é a mesma coisa. Sim, usam como sinônimos, mas a diferença é gigante. É tipo um aplicativo de celular, sabe? A retórica é o código de programação, o back-end. É aquela arquitetura invisível, a lógica dos argumentos que faz o raciocínio parar em pé. É a fase da preparação. Isso. E a oratória é a interface visual, a tela de vidro que o usuário toca. Se o código for genial, mas a tela travar ou for confusa, ninguém vai usar o aplicativo. Essa analogia é perfeita. A engenharia invisível não sobrevive sem uma entrega boa. E a oratória não é um dom místico que a pessoa já nasce sabendo. A história de Demóstenes na Grécia Antiga prova isso de um jeito absurdo. A história dele é fascinante. Ele é o maior orador da antiguidade, mas o começo dele foi um desastre completo. Sim, ele era gago, tinha pulmões super fracos e até um tique nervoso no ombro. A primeira vez que ele discursou foi vaiado até descer do palanque. Qualquer um teria desistido ali mesmo. Com certeza. Mas ele inventou um método de treinamento que, olha, beira a loucura. Para corrigir a gagueira, ele colocava pedras na boca e recitava os discursos. Imagina a cena. Pedras na boca. E para resolver a falta de ar e aprender a projetar a voz, ele ia para a praia no meio de tempestades, ele gritava discursos tentando superar o barulho das ondas quebrando nas pedras. E a parte do cabelo, ele raspou metade da cabeça, não foi? Foi, ele raspou de um jeito bizarro para ter tanta vergonha da própria aparência que seria forçado a ficar trancado num porão estudando. Nossa, é o extremo do foco. Ele assumiu o controle total sobre o próprio corpo. E isso se conecta muito com o que a neurociência diz hoje, né? A pesquisa do Albert Mehrabian sobre comunicação. Sim, os números do Mehrabian são desconcertantes. Ele descobriu que quando rola uma incongruência na nossa comunicação, apenas 7% do impacto vem das palavras. 7%? Só 7%. 38% vem do tom de voz e, absurdo, 55% vem da linguagem corporal e da aparência. É muita coisa. O visual manda na percepção de competência. É por isso que tem aquelas regras tão rígidas sobre como se vestir no mundo corporativo, né? Exato. Tem gente que acha fútil, mas o uso de cores neutras, tipo branco, azul, bege... O lance das mulheres prenderem o cabelo. Isso, e evitar joias que fazem barulho. A lógica não é estética, é cognitiva. O cérebro da plateia é uma máquina de detectar padrão e movimento. Então, se um palestrante usa uma pulseira que fica tilintando o tempo todo... O sistema de alerta do público é sequestrado pelo barulho. A pessoa gasta energia processando a pulseira em vez de processar o gráfico que está no telão. O objetivo de usar roupa neutra é deixar a embalagem invisível. Reduzir o ruído visual para a mensagem chegar limpa. Mas deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Se a gente foca tanto na embalagem, na roupa, nos 55%, isso não tira o peso da verdade do conteúdo? A gente não acaba premiando o charlatão bem vestido e ignorando o gênio desajeitado? É uma preocupação super válida, mas a dinâmica funciona em camadas. Uma embalagem bonita não sustenta um conteúdo ruim por muito tempo. Só que uma falha na embalagem impede que o conteúdo bom seja sequer avaliado. Ah, entendi. É um filtro inicial. Isso. Se o gênio desajeitado não olha nos olhos, gagueja e usa uma roupa que causa distração, o cérebro de quem está assistindo levanta um escudo. A mensagem genial bate no muro e cai no chão antes da análise lógica. Faz todo sentido. Limpar a lente para a luz passar. E quando a pessoa domina tudo isso, ela vira uma referência naturalmente, né? E o próximo passo costuma ser a liderança, o que é um ecossistema bem mais delicado de gerenciar. Muito mais delicado. E a fonte traz o debate sobre promoção interna contra a contratação externa para cargos de chefia. A promoção interna é muito melhor,
desde que o novo líder entenda a origem do próprio sucesso. É aquele perigo do colega de baia que vira chefe na segunda-feira, né? A insegurança faz ele querer mostrar autoridade impondo um monte de regra logo no primeiro dia. Que é um erro fatal. O livro defende que o primeiro discurso de um gerente promovido tem que ser de puro agradecimento. Ele tem que deixar claro que só subiu porque a equipe apoiou. Isso desarma a inveja e o ressentimento na hora. Ele trabalha os motivos da equipe. Aliás, a origem das palavras que a fonte traz nesse ponto é sensacional. A gente banaliza muito, né? Motivação virou palestra com gritaria. Perdeu o sentido original. Mas motivação é simplesmente ter um motivo real para agir. Entusiasmo vem de entusiasmos, que é ter um Deus dentro, estar inspirado de verdade. E otimismo vem de optimus. Que não é ficar de braços cruzados esperando o universo ajudar. É a atitude de transformar o que é bom no seu melhor estado. Exato. E é aí que entra o conceito de sociologia empresarial que o Tolme aborda. Tem uma analogia genial que ele faz com enriquecimento de urânio, como a física nuclear explica uma equipe batendo meta. Essa parte é brilhante. Pensa no urânio no estado natural. Ele tem só 0,7% do isótopo U-235, que é o que realmente gera energia. O resto é inerte. Nada. Para gerar energia de verdade, você precisa enriquecer o urânio, que significa concentrar esse isótopo U-235 até as partículas reativas ficarem tão próximas que geram uma reação em cadeia. Certo. Trazendo isso por escritório, a empresa é o reator. E os departamentos são as amostras de material. Isso. Se a equipe está cheia de distração, pessoas desalinhadas, funções erradas, a energia está diluída. O líder que enriquece a equipe tira o ruído e concentra o talento no mesmo foco. E quando atinge a massa crítica, explode em resultados. A energia gera mais energia. Exatamente. O problema é quando a empresa estimula o oposto disso. Aquela cultura tóxica de competição predatória interna, sabe? Botar os funcionários para brigarem entre si, achando que os melhores vão sobreviver. Então, estimular essa competição interna predatória seria basicamente provocar uma doença autoimune na própria empresa. É a definição perfeita. Se a empresa é um organismo vivo, destruir a mesa ao lado para ganhar um bônus é como atacar o próprio pulmão para salvar o fígado. O corpo inteiro entra em colapso rápido. A falência sistêmica. E se conectarmos isso ao quadro geral das negociações externas, com fornecedores e clientes, a lógica é a mesma, né? A mesma. A verdadeira negociação é uma retroalimentação. Não se negocia para derrotar o outro lado. Se você espremer seu fornecedor até ele falir, o seu ecossistema morre junto. Ele precisa sair ganhando para a cadeia continuar saudável. É uma visão orgânica muito madura. E para liderar e negociar com essa cabeça, o profissional precisa mudar a filosofia de vida dele em relação às responsabilidades, que nos leva ao ponto mais provocativo da fonte, na minha opinião, a questão da liberdade. É um soco no estômago, né? A gente cresce ouvindo que o objetivo supremo é ser totalmente livre, sem amarras, sem dever nada a ninguém. O tempo todo. Mas o autor argumenta que o livre-arbítrio, essa liberdade pura, é uma ilusão. A liberdade seria apenas um instante de suspensão entre duas obrigações. E a palavra obrigação sofre muito preconceito hoje em dia, mas a etimologia dela, do latim obligatio, é a junção de ob com ligare. Significa criar uma ligação, unir-se a alguma coisa. Então, o que isso tudo significa na prática? Porque me faz pensar na analogia do astronauta fazendo manutenção fora da nave espacial. Como assim? Pensa bem, ele tem aquele cabo resistente prendendo o traje dele à estação. O cabo é a obrigação dele, a ligação. Se ele decidir que quer liberdade total e soltar esse cabo, ele realmente fica totalmente livre. Entendi, mas ele vai estar à deriva no espaço. Exato. Flutuando no vazio até o oxigênio acabar. Ele está livre, mas não está indo para lugar nenhum. Essa metáfora fecha perfeitamente a ideia. Buscar a liberdade sem abraçar obrigações é ficar à deriva. A obrigação é o que nutre o nosso propósito. Assumir compromissos dá peso e direção para a nossa vida. E é isso que faz nascer a figura do Maverick pro mundo dos negócios. Eu adoro a história que dá origem a esse termo. Hoje as pessoas acham que Maverick é só um rebelde qualquer. Tipo, personagem de filme de ação. Virou sinônimo de alguém rebelde. Mas a origem real vem lá do século XIX, no Texas.
O Samuel Maverick era um fazendeiro de gado. E naquela época, a regra absoluta era marcar o gado com ferro quente, né? Todo mundo fazia isso para provar que era dono. Mas o Maverick simplesmente se recusou a marcar o gado dele. Por razões filosóficas e de operação, ele não aceitou o padrão da indústria. O que deve ter gerado muita confusão. Os vizinhos acharam que ele estava louco, que iam roubar tudo. Mas olha a ironia do que aconteceu ao longo do tempo. Como todos os outros marcavam o gado, a ausência de marca virou a identidade dele. Se achasse um bezerro sem marca na planície, a conclusão era imediata. Todo mundo dizia, é um Maverick. Caramba, ele transformou a falta da marca na marca registrada dele. Ele não seguiu a uniformidade. E no mundo corporativo de hoje, o Maverick não é o cara que quebra regras de propósito para chamar atenção. É aquele profissional tão consciente das suas ligações, tão mestre na própria comunicação e na ecologia da equipe, que ele assume obrigações complexas do próprio jeito e se torna insubstituível. Ele deixa de ser só um devorador para ser o oxigênio da empresa. Bom, para sintetizar essa nossa jornada de hoje, para quem nos ouve, a gente viu como é vital deixar a mentalidade de consumidor para trás e virar um adquirente. Preparar a mente antes da boca, como Demóstenes fez. Dominar a embalagem visual e a retórica. Isso. Liderar como quem enriquece urânio com foco e gratidão. E, finalmente, abraçar as nossas obrigações para nos tornarmos verdadeiros Mavericks. É um roteiro completamente diferente do que a gente costuma ver por aí. É profundo e altamente aplicável se a gente tiver coragem de olhar para as próprias atitudes. Com certeza. E para encerrar, a gente quer deixar uma semente final, um pensamento provocativo para quem está nos acompanhando agora. Considerando que a nossa verdadeira riqueza é aquilo que não precisamos ter. E que o nosso verdadeiro poder reside nas obrigações, nessas ligações que a gente escolhe abraçar. Qual é aquela obrigação que quem está nos ouvindo tem evitado assumir, mas que poderia ser, ironicamente, a chave para o seu maior crescimento profissional e pessoal? Fica a reflexão para vocês. Muito obrigado por mais essa análise. É sempre um privilégio dissecar essas ideias com tanta profundidade. O privilégio é todo meu. Foi uma ótima discussão. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Até o próximo mergulho, pessoal!